somos 8 bilhões de pessoas no planeta. Há um século, éramos 2 bilhões. E estamos cada vez mais velhos. A estimativa da Organização das Nações Unidas para 2050 é de que a população acima de 65 anos será o dobro do total de crianças abaixo de 5. Esse cenário traz muitos desafios, como garantir saúde para todos, educação, emprego, tudo isso diante das mudanças climáticas. Para vivermos mais e melhor, não tem saída. Temos de rever os nossos hábitos de alimentação, vestuário, transporte. O mundo precisa se desenvolver de maneira sustentável para comportar todos nós com segurança. Vamos pensar em alguns caminhos? A população mundial levou até o ano 1800 para chegar a 1 bilhão de habitantes. E saltamos de 7 para 8 bilhões em apenas 11 anos. Vamos ver como foi esse crescimento ao longo da história. No início do século XIX, em 1804, o mundo tinha 1 bilhão de pessoas. Já no século XX, 121 anos depois, chegamos a 2 bilhões, em 1925. 3 bilhões em 1960, 4 em 1975. De lá para cá foram necessários, em média, 12 anos para completar cada novo bilhão. 1987 éramos 5, 1999, 6 bilhões. Chegamos a 7 em 2011 e 8 bilhões em 2022. Entre os 10 países mais populosos do mundo, a China lidera o ranking com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Na sequência está a Índia, que deve ocupar o primeiro lugar ainda este ano. Depois, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria. O Brasil está na 7ª posição, com 215 milhões de habitantes, isso ainda de acordo com o último censo de 2010. O país deve atingir seu pico populacional em 2046, com pouco mais de 230 milhões de pessoas. E a partir daí entrar em decréscimo, chegando ao final do século com cerca de 184 milhões e meio. Com 14% a menos do que a população atual, deve ficar fora da relação dos 10 primeiros. Se você pegar esses 8 bilhões e multiplicar pela quantidade de consumo, né, que esses 8 bilhões possuem no dia a dia, isso está além da biocapacidade da Terra. Então, nós temos um problema de sobrecarga do planeta, tá? E isso traz uma série de problemas ambientais. Estamos pressionando o meio ambiente de uma forma considerável. No entanto, temos também o melhor desenvolvimento científico para lidar com essa pressão, né? Assim, o que é importante? Se chegamos a essa marca, que cheguemos em condições de superação de desigualdades, de maneira que a gente possa não só habitar o planeta, mas habitá-lo de uma maneira confortável, com qualidade de vida, né? Um dos principais motivos que explica o aumento da população nos últimos anos é que estamos vivendo mais. Quando a Organização das Nações Unidas começou a reunir os dados globais da população em 1960, a expectativa de vida chegava aos 51 anos. Aqui no Brasil acontecia a inauguração de Brasília. Nos Estados Unidos, John Kennedy chegava à presidência. Já quem nascesse na década de 1970, quando a seleção brasileira conquistou o tricampeonato, poderia esperar viver até os 58 anos. Naquele momento, apenas 5 a cada 100 pessoas no mundo eram idosas. Hoje são 10 a cada 100. Em 2050, serão 16 idosos a cada 100 pessoas. Na década de 1980, que começou com a decolagem do primeiro ônibus espacial e terminou com a queda do Muro de Berlim, a expectativa de vida era de 62 anos. Por aqui chegava ao fim a ditadura militar em 1985. A esperança de vida ao nascer subiu para 65 nos anos 90, década do impeachment de Fernando Collor de Mello. Em 1997 é assinado o Protocolo de Kyoto, considerado até hoje um dos tratados ambientais internacionais mais importantes. E chegamos aos anos 2000.
O mundo não acaba como alguns acreditavam. O bug do milênio, um temor de que os computadores se confundissem com a virada, causando uma pane geral em sistemas e serviços, não aconteceu. E quem nasce naquele momento esperava viver até os 68 anos. 2010, na década seguinte, um pouco mais, 71 anos. Em 2015, 195 países assinam o Acordo de Paris, marco histórico na luta pela redução das emissões de gases do efeito estufa. A década de 2020 começa com um desafio sanitário em escala global, a pandemia da Covid-19. Quem nascesse a partir desse momento esperava viver até os 72 anos. Expectativa que caiu para 71 em 2021, redução causada justamente pelo impacto da pandemia. Com o crescimento da expectativa de vida, a Organização Mundial da Saúde estima que até 2050 seremos mais de 2 bilhões de pessoas com idade superior a 60 anos. Os idosos são o grupo etário com maior crescimento nos últimos 72 anos. E o número vai continuar aumentando de maneira mais acentuada nos próximos 78. Segundo a demógrafa Ellen Charles Edwards, da Universidade de Queensland, na Austrália, já atingimos o pico de crianças no mundo. Nunca mais haverá tantas crianças vivas na Terra quanto hoje. E o que isso muda na prática? Em linhas gerais, são as pessoas mais jovens em idade ativa que mantêm a atividade econômica e a arrecadação de impostos para programas sociais, educação, saúde pública e previdência. Hoje são aquelas entre 15 e 60 anos aproximadamente. A chamada razão de dependência mede quantas crianças e adolescentes menores de 15 anos e quantos adultos acima de 60 dependerão dessas pessoas em idade ativa. Com as pessoas vivendo mais e menos nascimentos, o mundo necessariamente terá de lidar com uma mudança nesse cálculo. Os idosos terão de trabalhar mais para conseguir manter o padrão de vida. Esse movimento é observado mais nos países ricos. Os mais pobres, como os países africanos e do Sudeste Asiático, continuarão aumentando a população em um mercado de trabalho global cada vez mais sofisticado. E deve ocorrer um aumento da desigualdade de renda entre as nações. E não só as pessoas estão vivendo cada vez mais, mas está diminuindo a quantidade de pessoas em idade de trabalhar, né? Então, veja só, você tem mais gente em idade de aposentar e menos gente em idade de contribuir com a Previdência, tá? Como que você resolve esse nó econômico, né? É aumentando a produtividade dessas pessoas que estão trabalhando e promovendo um envelhecimento saudável e ativo. Cada ser vivo deixa suas marcas no planeta. Bom seria se elas fossem apenas lembranças positivas. Mas alguns rastros que nós, humanos, estamos gerando mostram que nossas contas com a Terra estão no vermelho. Consumimos mais do que ela é capaz de produzir de maneira sustentável. A cada ano, cada pessoa consome em média 43 quilos de carne e 560 mil litros de água e gera 280 quilos de lixo e 4,5 toneladas de gás carbônico. Esses números aumentam a cada ano. Só para a gente ter uma ideia, de 1º de janeiro a 28 de julho de 2022, a humanidade consumiu tudo o que a Terra conseguiria repor ao longo do ano todo. Passamos os últimos 5 meses em déficit. O cálculo é da Global Footprint Network. A ONG mede a pegada ecológica, contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Atualmente, a média mundial da pegada ecológica é de 2,7 hectares globais por pessoa, enquanto a biocapacidade disponível para cada ser humano é de apenas 1,8 hectare. Para manter esse padrão de consumo seriam necessários quase 2 planetas como o nosso. Se produzirmos como sociedade o suficiente, mas distribuímos de uma maneira desigual, nós temos, né, que um grupo mais reduzido de pessoas e países, né, e classes, camadas sociais, consome muito, e um outro grupo de pessoas mais vulneráveis e que nos diferentes países, né,
ocupam diferentes segmentos, mas notadamente a gente percebe, né, que são a maioria mulheres, crianças, populações afrodescendentes ou indígenas, são as pessoas que encontram maior dificuldade de acessar o consumo nos mais diferentes aspectos. Isso é originado da desigualdade e apenas gera mais desigualdade. Um relatório da ONU alerta que o crescimento populacional seria uma das maiores causas do aumento das emissões de gases do efeito estufa. We are in the fight of our lives and we are losing. Estamos na luta pelas nossas vidas e estamos perdendo. As emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo. As temperaturas globais continuam subindo. Nosso planeta está se aproximando rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível. Estamos na estrada para o inferno climático com o pé no acelerador. With our foot still on the accelerator. O alerta do chefe da ONU foi dado no Egito durante a Conferência do Clima no fim de 2022. O que responderemos quando o bebê de número 8 bilhões tiver idade suficiente para perguntar: o que vocês fizeram para o nosso mundo e para o nosso planeta quando tiveram a chance? When you had the chance. A previsão da ONU é de que a população mundial ultrapasse a casa dos 10 bilhões nos próximos 50 anos, impulsionada principalmente por países de baixa ou média renda na Ásia e na África. O crescimento populacional aumenta a demanda por alimentos e energia, e também a pressão sobre recursos naturais como florestas e cursos d'água. Mas o consumo não ocorre de maneira igual entre os moradores de países ricos e pobres. As emissões de carbono dos 1% mais ricos, cerca de 63 milhões de pessoas, foram mais que o dobro das emissões da metade mais pobre da humanidade entre 1990 e 2015. Durante a Conferência do Clima no Egito, o principal debate foi sobre criar um fundo monetário financiado por países mais ricos para ajudar nações de renda baixa ou em desenvolvimento a enfrentarem os efeitos das mudanças climáticas, como maremotos, furacões, tempestades e outros desastres naturais que se agravaram nos últimos anos. É preciso mudar a forma como nos relacionamos com o meio ambiente, para que os 8 bilhões e tantos mais que vierem a nascer tenham uma boa qualidade de vida. Quando pensamos no crescimento da população, é verdade que temos o que comemorar, como o avanço da medicina, a queda nas taxas de mortalidade. Mas um grande desafio, além das mudanças climáticas, é como garantir a segurança alimentar. Todas as noites, mais de 800 milhões de pessoas vão dormir com fome. As mudanças climáticas, a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia têm agravado a situação. A crise alimentar é resultado da falta de acesso. O mundo produz cerca de 4 bilhões de toneladas de alimentos todos os anos. E de acordo com a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, essa quantidade é capaz de alimentar todos os habitantes do planeta. O problema é que cerca de 1/3 de tudo isso vai para o lixo. Mais de 1 bilhão de toneladas de frutas, verduras, laticínios e carnes são desprezados todos os anos. O World Wildlife Fund estima que são calorias suficientes para alimentar todas as pessoas subnutridas do mundo. De acordo com a FAO, as perdas dos alimentos não são intencionais. São causadas principalmente em função de falhas na infraestrutura, logística e gestão, e também pelo desperdício. O excesso da oferta em um determinado local faz com que o alimento estrague antes de ser consumido. Falta de um lado, sobra do outro. Daqui a pouco, os desafios do planeta na área da energia. E ainda, como garantir a saúde mental de tanta gente. Voltamos já. O mundo precisa se preparar também na área energética. Diante das alterações climáticas, reduzir o uso de combustíveis fósseis é cada vez mais urgente.
É verdade que mais pessoas estão conseguindo acesso à energia elétrica, mas um relatório divulgado em 2022 mostra que se o ritmo de fornecimento não aumentar, ainda teremos 8% da população mundial sem eletricidade em 2030, 670 milhões de pessoas. Esse estudo foi produzido pelo Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde, ONU, além de outros parceiros. Mas engana-se quem pensa que a geração de eletricidade é o maior desafio a ser enfrentado. Segundo o professor Armando Sarmiento, do Departamento de Ecologia e Território da Faculdade de Estudos Ambientais da Universidade Javeriana da Colômbia, isso é apenas 30% do problema. Para ele, o mais importante é saber como usar a energia na agricultura e também na indústria, que usa de forma intensiva o gás natural. O estudo mostra também que mais de 2 bilhões de pessoas ainda cozinham usando combustíveis prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como carvão e querosene. A queima de combustíveis fósseis no setor de energia é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa. Daí a urgência em investir em fontes limpas e renováveis. Tem que ter uma mudança da matriz energética, ou seja, a gente tem que abandonar os combustíveis fósseis e começar a utilizar fontes mais limpas de energia. A outra coisa está na questão da alimentação, né? Uma alimentação cárnea, né? Usando principalmente carne bovina, por exemplo, ela contribui muito para as emissões de gases de efeito estufa, porque o gado ele libera muito metano, e metano é um gás mais poluente do que o CO2. E, além do mais, a expansão da pecuária no mundo, na maior parte dos países do mundo, principalmente do mundo em desenvolvimento, ela é feita às custas das florestas, né? Então, a pecuária aumenta o desmatamento. Em um mundo em que idosos terão de trabalhar por mais tempo, surge um outro desafio: como garantir emprego para todos. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que, por causa do aumento populacional, o desemprego deve aumentar. Serão 3 milhões de desempregados a mais, chegando a quase 6% da população mundial. O mundo terá, ao fim de 2023, 208 milhões de desempregados. Isso em meio a uma transformação no mercado de trabalho. Um estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estima que cerca de 10% dos empregos nos Estados Unidos e 12% no Reino Unido poderão ser eliminados nos próximos anos por conta da automação. Uma oportunidade pode estar em áreas como tecnologia da informação e cuidados em saúde, para atender o aumento da expectativa de vida. Mas, para suprir essa demanda, é preciso investir em treinamento e acesso à educação. Entre os desafios de um planeta com 8 bilhões de habitantes, está garantir atendimento de saúde para todos, o que inclui cuidar da saúde mental. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório considerado por ela como a maior revisão mental desde a virada do século. Os dados apontam para um aumento superior a 25% dos novos casos de depressão e ansiedade, grande parte devido à pandemia. Como mudar esse quadro? A OMS cobra que os países fortaleçam os serviços de atendimento especializado em saúde mental. A tecnologia também pode ajudar. Um relatório do Fórum Econômico Mundial mostra que o acesso ao celular e internet permitiu o crescimento de aplicativos de saúde mental. Mais de 10 mil estão disponíveis. Mas isso não substitui um atendimento médico adequado. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que, até mesmo em países de alta renda, apenas 1/3 das pessoas com depressão receba atendimento psiquiátrico profissional. O maior desafio para um planeta com 8 bilhões de habitantes é garantir a saúde da população com o foco na atenção primária, capaz de tratar e também prevenir doenças.
Daqui a pouco, o que o Brasil pode fazer para contribuir com esse planeta de 8 bilhões de pessoas? E ainda, qual a responsabilidade de cada um de nós? A gente volta já. E o Brasil? O que deve fazer diante desse planeta de 8 bilhões de habitantes? Qual é a nossa oportunidade? Tornar o Brasil a primeira potência ambiental da sociobiodiversidade. Esse é o desafio apontado por Carlos Nobre, um dos maiores cientistas e ambientalistas do país. Para alcançarmos esse protagonismo, é preciso adotar novas práticas na produção de energia, alimentos e tecnologias limpas. Os focos devem ser zerar o desmatamento em nossos biomas, investir em agricultura sustentável, aumentar o uso de energias renováveis como a solar e eólica, aliar a proteção do meio ambiente com a das populações originárias. Tudo isso sem esquecer que o Brasil ainda é um dos países com maior desigualdade social e de renda do mundo. 1% da população mais rica controla 50% da riqueza nacional e 50% dos mais pobres detêm apenas 1% dos bens do país. Vale lembrar que as nossas atitudes individuais também impactam o planeta. Podemos viver bem com menos. Veja algumas dicas. Economize água. Reduz o tempo no chuveiro. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Só aí é possível economizar 12 litros de água. Faça o mesmo ao lavar a louça. Compre só o necessário. Evite compras por impulso. Todo o consumo impacta o meio ambiente. Doe o que não usa mais. Roupas, sapatos, móveis, itens em bom estado podem servir para outras pessoas. Evite andar de carro. Sempre que possível, prefira o transporte público, a carona e mesmo a bicicleta. Assim você contribui para diminuir a emissão de gás carbônico. Diminua o consumo de carne bovina. A produção de carne é responsável pela emissão de gases poluentes e acelera os efeitos do aquecimento global. Reduza o consumo de plástico. A sacolinha representa 40% das embalagens jogadas no lixo e leva até 400 anos para se decompor. Use sacolas retornáveis. Separe o lixo, recicle e tente diminuir a quantidade de lixo produzido diariamente. Um estudo publicado na revista médica The Lancet prevê que o ápice da população mundial ocorrerá na década de 2060, com 9 bilhões e 700 milhões de habitantes. A partir daí, o número irá diminuir lentamente, até chegar a 8,8 bilhões em 2100. Essa redução é uma boa notícia para o meio ambiente, já que significaria menos emissão de carbono, menos impacto para os sistemas alimentares e menos chances de ultrapassar os limites do planeta. Mas especialistas que estudam o assunto não estão convencidos de que a população seja o principal problema. A questão não é quantos somos, mas como nos comportamos. Trata-se do número de pessoas que levam estilos de vida insustentáveis. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Ótima noite para você. Até a próxima.